Olá, você que está conosco, mais uma edição aqui do nosso Conexão 47, aqui no canal 47SC. Muito obrigado por estar aqui conosco aqui. Sempre a gente pede aqui que compartilhe toda a nossa programação aqui do canal 47SC. Aliás, uma excelente programação aqui regional. E queremos ter você o seu carinho, a sua atenção e a sua audiência. Para essa gurizada que está aqui, com a direção do Dudu Reis, do nosso querido Santarém. Aqui na nave está o Ângelo. E, é claro, a você que está em casa, muito obrigado mesmo. Venha para cá, venha conosco. Isso aqui é um espaço nosso, o espaço é seu, para a gente conversar um pouco mais sobre os assuntos de nosso interesse, da nossa cidade, da nossa região e da nossa terra. Aliás, desde já quero agradecer aí o pessoal que sempre fica aí depois, quando o nosso querido Ângelo coloca o programa no ar, sempre aí mandando mensagem. Muito obrigado mesmo. Hoje o assunto, Ângelo, vai te interessar, viu, Ângelo? Tu vai saber se o teu processo vai andar ou não vai andar. Do teu pai, então. Teu pai bateu o carro, é? Bateu o carro? Não bateram. Ele que bateu, não bateram nele, não, né? Ah, então foi o contrário. Professora, aliás, pessoa assim bem quista aqui na comunidade jurídica, e hoje ela está colocando seu nome à disposição para um cargo de desembargadora no nosso Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Antes de apresentar ela, Ângela, antigamente, cara, tu falava um desembargador era um senhorzinho de bengala, de bigode, cabelinho branco. Desembargador era uma senhora, né? Agora vai, assim, gente bonita, miss, cara, né? Doutora Fernanda Silva, tudo bem? Como é que tu tá, Fernanda? Muito obrigada pelo convite. Eu tô cansada. Não essa tá cansada, campanha não tem sido fácil, mas estou muito bem, graças a Deus. Mas eu entrei aqui brincando, quando se falava de desembargador do tribunal, era aquele senhorzinho de chapéu, de bengala, desembargadora, né? Tinha poucas mulheres, hoje tem mais, mas ela já é aquela senhora. E hoje você, professora da academia, uma pessoa que tem aí um vasto conhecimento e hoje está despontando aí para ser uma desembargadora. É isso mesmo, é? O que mudou? Mudou as pessoas ou o direito? Mas isso é excelente, Denício. Eu costumo falar que essa oxigenação, trazer pessoas jovens para o tribunal, eu não sou tão jovem assim. Eu costumo falar, eu acho que eu aparento um pouquinho mais do que eu sou. 4.0. 4.3. Então, tá vendo? Você tá 4.0. Então, nova, né? Então, é muito importante para o tribunal também, né? O nosso Tribunal de Justiça ele é conhecido por ser um tribunal mais conservador, né? De posições mais tradicionais. Bota tradicional nisso. Bastante. Então, é muito importante que a gente tenha essa roupagem um pouco mais moderna, um pensamento do direito um pouco mais inovador. As últimas nomeações de desembargadores para o 5º Constitucional já demonstra que o tribunal vem renovando bastante, né? Os últimos desembargadores nomeados pelo 5º são bastante jovens. Então, esses novos nomes têm sido bastante jovens vamos falar também. sobre o que é o quinto, não quinto, 3 quinto, 4 quinto, mas assim, vê se eu estou errado, né? Você é da academia, você é professora hoje, titulação de mestre, é isso, né? Doutora. Veja, Ângelo, a mulher é doutora, Ângelo, doutora, né? Assim, ó, no doutorado. Quer dizer, nós estamos hoje numa fase de 20 anos, de 10, 15 anos para cá, que só não estuda quem não quer, e hoje o conhecimento está ali. Antes você tinha que subir degrau em degrau, buscar em degrau do conhecimento, né? Hoje está ali, está posto, é só você acessar as ferramentas, né? Então hoje é mais fácil você ter conhecimento, né? Sabe, Denísio, eu falo, eu sou uma pessoa muito abençoada, porque eu tive na minha vida a bênção de ter o meu avô materno e o meu avô paterno eram doutores. Um na área do direito e um em odonto. E os dois defenderam a tese de doutorado no mesmo dia, na Universidade Federal. Então, eu cresci vendo meus dois avós lecionando na universidade e eu ficava encantada quando eu via os meus avós falando. Então, eu sempre tive o sonho de seguir a carreira deles e me tornar talvez um pouquinho como eles.
por isso, muito cedo, eu já tinha determinado que eu queria fazer mestrado e doutorado, mesmo que não lecionasse, eu queria fazer mestrado e doutorado para ser como meus avós. Tanto que na minha banca de mestrado, os dois estavam na minha banca. Olha Hoje só. os dois são falecidos e, infelizmente, eu gostaria muito que eles estivessem aqui presenciando tudo isso que está acontecendo Mas tenha hoje. certeza que eles estão aqui, espiritualmente estão aqui, Amém. valorizando, quer dizer, essa neta, uma neta que está se construindo essa vida acadêmica e também essa vida na carreira jurídica, isso é fundamental. Exato. Você falou no começo que você está disputando uma vaga para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Aí eu vou fazer aquela pergunta que provavelmente todo mundo pensa, mas vem cá, mas não tem que ser juiz, não tem que fazer concurso público para que... Claro, nós estamos fazendo esse programa aqui para o advogado e advogada, mas como o direito é algo que transcende os lados da advocacia, está dentro da família, por que tem essa indicação, essa disputa e o que é o quinto constitucional, doutora Fernanda? Essa é uma pergunta, um questionamento que muitas pessoas me fazem. O quinto constitucional é uma regra constitucional, está prevista na Constituição, de que 1/5 das vagas de todos os tribunais, né, alguns é um pouquinho maior o percentual, mas 1/5 das vagas dos tribunais serão reservadas para Ministério Público e Advocacia. Ou seja, 1/10 para a advocacia, 1/10 para o Ministério Público. Aqui no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, nós temos 10 vagas que são da advocacia, 10 vagas que são reservadas para o Ministério Público. E por que isso? Para que nós tenhamos essa visão diferenciada no julgamento dos processos, né? O magistrado que é de carreira, que durante toda a vida dele atuou como magistrado e ele ascende ao Tribunal de Justiça, ele acaba tendo uma visão de julgamento um tanto quanto diferente daquele que vive a advocacia como nós, né, Denise? O que estamos todos os dias ali no trato com o cliente, na espera da decisão, na espera da expedição de um alvará, né, no contraste de ideias. Então, quando o advogado ele sai da posição na posição de parcialidade e vai para a posição de julgador, ele acaba trazendo consigo todos aqueles sentimentos e toda a vivência dele da advocacia, e isso colabora muito para os julgamentos do Tribunal de Justiça, assim como toda a vivência daquele que atuou como promotor de justiça lá no Ministério Público e leva isso ao tribunal. Então, o quinto constitucional nada mais é do que essa influência da advocacia e do Ministério Público nos julgamentos colegiados, porque o Tribunal de Justiça nada mais é do que isso, uma construção de decisão através do colegiado. Então, nós teremos lá representante da magistratura, do Ministério Público e da advocacia na construção da decisão. Ô, doutora Fernanda, mas não está lá na lei, a lei é uma regra. Vamos dar um exemplo aqui. O devedor que está devendo tem que pagar em 48 horas. Não está ali na regra. Para que tem que ter? Para que tem que ter alguém com essa visão, tanto da carreira do Ministério Público quanto da carreira da advocacia, do direito, para ter esse julgamento? Essa construção dessa doutrina, dessa jurisprudência que vai fazendo valer o direito no dia a dia? Denísio, seria muito simples, né? Se nós tivéssemos uma regra posta e nós... Aperta o botãozinho, pronto. Exatamente. E se nós colocássemos ela no caso concreto. Acontece que a norma ela é feita abstratamente, para casos abstratos. Quando nós pegamos uma norma que foi feita abstratamente e nós vamos, então, adaptá-la ao caso concreto, diversas ponderações acabam sendo feitas. E muito subjetivismo acaba entrando nessa inclusão da norma abstrata ao caso concreto. Por isso, a importância das diferentes vivências de mundo. O direito é vivo, né? O direito ele vai tendo essa vivência no dia a dia, ele é vivo, né? Essa construção que se vai tendo. Mas aí você agora está entrando com essa visão nova, quer dizer, uma visão dinâmica,
para frente, professora na academia. Qual é a tua cadeira na academia? Processo civil, eu Olha, sou processualista. Processo civil, processualista, né? Assim, ó, é o terror do acadêmico do dia a dia, né? O terror de todo mundo, né? Mas sabes que os meus alunos costumam gostar de mim. De ti, então não eu gosta acho, da matéria. Não, não gosta da mas matéria. eu já fiz muita gente gostar de processo civil. Então, eu mas ele gosta acredito. de ti, mas da matéria é difícil. Mas assim, mas entra no tribunal, nosso tribunal, um tribunal muito conservador, Bastante. um tribunal ainda que diz que é um tribunal ainda muito rígido. Como é que vai se mudar? Não sei se é mudar ou moldar ou ter uma interpretação diferente. Como é que se faz isso? Na realidade, o nosso Tribunal de Justiça, ele é reconhecido nacionalmente pela qualidade, inclusive a qualidade dos seus julgados. Embora seja um tribunal tradicional, ele é um tribunal reconhecidamente pela qualidade, né? Reconhecido pela qualidade Cada voto ali nos dá um julgados. livro, né? Exatamente. Cada voto é um livro. Exatamente. Nós temos um aporte técnico muito qualificado dentro do nosso Tribunal de Justiça. Mas nós que vivenciamos a advocacia, e principalmente nós de uma subseção, de uma comarca menor, muito diferente da capital, nós sofremos todos os dias com uma certa insegurança jurídica. Eu falo certa, mas na realidade nós temos muita insegurança jurídica, imprevisibilidade das nossas decisões, a não concretização daquilo que está posto na lei, né? Está na lei e não é julgado conforme o que está na lei. A nossa Constituição não sendo respeitada todos os dias. E o que nós precisamos são de julgadores, seja no primeiro grau, né, no nosso caso, aqui na nossa comarca, ou no Tribunal de Justiça, pessoas que sejam comprometidas em decidir com previsibilidade, decidir com segurança jurídica, porque quem está lá em casa sofrendo jurisdicionado, que está clamando, que tem, né, o pai do nosso colega que teve o seu carro, o Ângelo, bateu o carro, Ângelo, que está lá esperando uma decisão, o jurisdicionado que está lá na ponta, ele precisa saber de que forma ele vai poder atuar, o que ele vai poder pedir no judiciário que não seja uma loteria. Então, por isso, a importância de que nós tenhamos julgadores, né, que entrem no tribunal com esse pensamento de dar ao jurisdicionado a melhor prestação da tutela jurisdicional. Agora, quer uma aguinha? Quer uma cervejinha? Não estou bebendo. O nosso barman não veio hoje? Ou não veio hoje, barman? Não está lá, uma barman ali? Mas assim, ó, já teve juiz aqui na comarca, hoje são desembargadores e tal, assim, ó, que sempre trilharam o caminho da conciliação. Hoje, uma instrução de julgamento, eu fiz uma instrução hoje de um processo. Não vou dizer. Até encontrei a magistrada aqui, caminhando aqui agora. Foi 11 anos. 11 anos do protocolo, a instrução, 11 anos desse processo. Assim, ó, isso não se faz justiça. Não tem como se fazer justiça. Por outro lado, existe uma cultura que bota no pau. Será que a gente não pode voltar àquela cultura que existe em outras justiças, como a Justiça do Trabalho, que é a justiça da conciliação, doutora Fernanda? Eu sou uma grande defensora da solução do litígio através dos métodos alternativos e principalmente quanto à conciliação. Se nós pegarmos os números do CNJ, Denísio, são assustadores, dos processos protocolados nos últimos anos. A nossa Constituição, ela é uma Constituição que também é reconhecida mundialmente pela qualidade, trouxe ao brasileiro a possibilidade de acesso à justiça, né? Todos nós temos acesso ao judiciário, o grande problema nós temos acesso e como está a saída do judiciário? Temos acesso demais. Nós acessamos muito e não temos saída. Hoje, pelo CNJ, cada 10 ações que entram no judiciário, 7 ficam represadas e 3 saem. Alguns estatísticos, e eu não sei se isso é verdade ou não, falam que se acabasse com o acesso à justiça no Brasil, não tivesse mais ninguém pudesse protocolar ação nenhuma. 1000 anos. Ficasse servidor, não. Os servidores trabalhando e os juízes julgando, todo mundo trabalhando
levaria ainda 3 anos para que o déficit de processos pudesse acabar. Isso só demonstra que nós precisamos repensar a forma de resolução de conflitos. E aí eu sempre falo, principalmente para os meus alunos, que eu falo, são aqueles que continuarão, né, que farão a justiça daqui a alguns anos. Eu digo, nós temos que pensar métodos alternativos. E a conciliação, ela até, psicologicamente falando, ela é muito melhor para a resolução do conflito interno do que uma decisão de mérito. Fazer uma crítica construtiva, assim, ó. Não, eu vou falar alguma coisa aqui, tu vai gravar, né? Depois, qualquer coisa a gente corta aí. A qualidade do acadêmico que vem para a advocacia... ele não está vendo aquela cultura do conciliar, né? Assim, ó, eu não sei se é aquela visão mercantilista que ele já calcula, vou entrar com processo, vou pedir X, vou ganhar 20% deste X ou 30%. Essa visão de conciliar é que falta ainda, entendeu? Eu acho que com o tempo, nós temos tido acadêmicos com uma visão mais conciliatória do que, por exemplo, na minha época, nós éramos preparados tão somente para o litígio. Para o litígio. Vamos pro pau. Exatamente. Todos nós éramos preparados para litígio. Falar em conciliação, mediação, imagina, não haveria possibilidade. Hoje, até porque os acadêmicos estão fazendo estágio muito cedo, né, acabam se envolvendo nos escritórios de advocacia, vendo a realidade das varas nas diversas comarcas, então eles acabam pensando outras formas que não só aquela da resolução jurisdicional do processo, né? Mas eu sou... tanto que no escritório, o meu marido, que é meu sócio no escritório, ele é um pouquinho mais litigante que eu, né? Casado e que sócio é com o marido? Tá vendo? Então, o meu marido... Mas também a área dele é uma área que... difícil ter conciliação, né? Aliás, nós temos que trazer o doutor aqui, o doutor Rodrigo Fernandes, viu, Ângelo? Ele é especialista na área de saúde, tá? Isso é importante, vamos trazer ele aqui para conversar com ele. E o Rodrigo é um pouco mais litigante que eu já tenho um perfil mais conciliatório. E em várias situações, ele falava, Fernanda, mas propõe a ação de uma vez, e eu fico lá no escritório tentando conciliar. Não, se nós tentarmos um acordo antes de propor a ação, eu falo, eu ganho muito mais tempo depois é só homologar. Mas é uma função, eu sempre brinco que é uma função social do advogado, tentar conciliar antes de propor a ação, porque é um número menos lá no CNJ. Também tem aquela garantia, né? Assim, ó, eu faço uma conciliação aqui, às vezes não tem aquela segurança jurídica que a outra parte não vai demandar também. Então, a gente tem que buscar, às vezes, de um acordo feito por advogados, tem que ter a transacional. Fugir da lei da mediação e arbitragem, mas fazer de escritório do dia a dia, né? Claro, e é importante, eu sempre digo, esse acordo assinado pelos advogados, pelas partes, ele vale como título extrajudicial, então tá tudo certo. Nós temos outras formas, né, depois de cobrar isso. Então, facilita a vida. Exatamente. Ô, doutora Fernanda, são quantos desembargadores no Tribunal de Justiça? 96. 90. Atualmente, 96. Eu vou lhe fazer a pergunta, se a senhora souber, depois a gente corta. Né, senhora? Mulheres e homens, como é que está? 14 mulheres. Desses 96, 14... Não dá 20%? Não dá 20%. E um número ainda mais complexo. Dos 10 desembargadores pelo 5º Constitucional da advocacia, até hoje nós tivemos uma mulher, que foi a desembargadora Salete Somariva, que entrou em 2003 e se aposentou final do ano, agora em dezembro, né, depois de 20 anos, e ela foi a única mulher. A OAB hoje, eu acredito que a maioria dos quadros são mulheres, se eu não me engano, tem um percentual lá, se não for é um pouquinho mais do que a metade. Né? De advogadas inscritas, hoje em Santa Catarina, nós já somos maioria. Isso. Na última gestão, nós tivemos a regra da paridade, então 50% dos quadros, né, da OAB também são compostos por mulheres. Então a justiça ela é machista, então, na visão. Os tribunais, vejam, os concursos públicos, hoje nós temos um grande número de mulheres, né, que estão ocupando os cargos através de concurso público, mas os cargos de nomeação
Entendi. Ainda nós, mulheres, somos minoria. Então, toda vez que precisa de uma nomeação, ainda há uma dificuldade. Obviamente, é uma construção e as mulheres Mas não têm quer dizer que ocupado se o for espaço. homem ou for mulher, vai mudar o voto, o entendimento, a jurisprudência da lei, né? De jeito nenhum. Pode mudar um pouquinho uma visão da experiência, o cuidado. Eu falei aqui para a senhora no intervalo, fui atendido pela desembargadora Maria do Rocio, fui conversar com ela, ela já tinha meu processo todo anotado na mão. Quer dizer, às vezes essa facilidade é um método no dia a dia, né? Eu falo, essa vaga, muita gente tem falado, Fernanda, essa é uma vaga que é de mulher. É uma vaga que é de mulher. Não é uma vaga de mulher, é uma vaga. É uma de não advogado, existe, advogado, né? Não existe vaga de mulher ou de homem. Só que, por ser uma vaga em decorrência da aposentadoria da desembargadora Salete Somariva, que foi ex-presidente da subseção de Criciúma, não sei se sabes, Denise, uma grande presidente... Eu não era nem nascida há 20 anos atrás. Né? Eu imagino. Ela foi uma grande presidente lá em Criciúma, ascendeu ao cargo de desembargadora, mas foi a única mulher representante no 5º Constitucional. Por isso que, sendo ela a única das 10 vagas, uma única mulher, nós tivemos... Saindo ela, se entrar um homem, nós teremos a totalidade, né? Todas as vagas ocupadas por homem no 5º Constitucional. Agora, tu falou aí desse pensamento no começo dessa oxigenação, busca. Agora tem alguns temas que envolvem o cidadão, as pessoas, o catarinense, que o tribunal precisa avançar, né? Por exemplo, o direito à saúde é um exemplo, estamos falando aqui do direito à saúde, o acesso ao medicamento, o acesso à justiça, quer dizer, hoje o nosso tribunal, na minha visão, não precisa discutir se o cara tem um dinheiro para pagar as custas judiciais ou não tem. Tem que ter. Se a nossa Carta Magna é constitucional, dá direito de acesso à justiça, para que eu vou discutir se o cara pode ou não pode entrar? Então, assim, essa visão de facilitar o acesso à justiça em algumas matérias sobre a saúde, a mulher, as minorias, no que o tribunal hoje se vê nas decisões que não tem assim, não é um apego, mas assim não dá uma luz, tipo, mudar esse pensamento, doutora Fernanda. Como é que a senhora vai se posicionar nesse sentido? Eu sempre digo que esses temas de judicialização de políticas públicas, eles são sempre temas complexos, né? Eles não são como ciência exata de 2 mais 2. Então, nós temos que pensar circunstâncias outras que não só aquela posta, né? Nós temos a questão econômica dos planos de saúde, do Estado, o orçamento. Nós temos a questão da saúde, que é algo primordial. Quando eu estava falando antes que eu sou doutora, eu fiz no meu doutorado um período em Alicante, e lá em Alicante eles falam mais... quando nós discutíamos as ações de saúde, né? E ele fala, mas vocês têm que ir ao judiciário para exigir medicamentos, saúde, mas por que o Estado não dá? Né? A lei não diz que o Estado tem que dar. Eu disse, sim, a lei diz. E vocês têm que judicializar mesmo assim? Eu disse, sim, nós temos que judicializar, mas como? Se a lei diz... Então, são circunstâncias muito complexas, né? Nós temos um Estado sem condições de arcar com toda a saúde para toda a população. Então, e fica o judiciário ali no meio, né, fazendo essa ponte entre o jurisdicionado que está lá clamando por uma decisão e o Estado não fornecendo isso a ele e o judiciário tendo que se posicionar. Então, essas questões são extremamente complexas e aí eu falo da necessidade de nós aproximarmos o judiciário do jurisdicionado. Questões como essa é de extrema importância que a sociedade participe muito mais. Na minha tese de doutorado, eu falo sobre processo democrático e falo das audiências públicas dentro do judiciário. A importância de, em temas polêmicos como esse, Denísio, por que não chama a sociedade? Vamos debater a questão da judicialização da saúde.
Vamos chamar o Estado, vamos chamar União, vamos chamar a sociedade para discutir como é que está a questão do orçamento aqui, o que nós podemos fazer, vamos diminuir a judicialização da questão do medicamento, vamos chamar os planos de saúde. Então, nós precisamos pensar um judiciário também mais próximo da sociedade, debatendo temas como esse, para tentar diminuir o número de ações. Vamos fazer um registro aqui positivo para a doutora Sônia Moroso, aqui da Vara de Feitos da Fazenda, que nesta matéria dos medicamentos, do acesso, não estou dizendo que ela facilita ou não facilita, mas ela tem um olhar muito próximo do cidadão que está buscando lá, né? Então, a senhora falou trazer o judiciário mais perto da população no dia a dia. Com esta pandemia aí, que essa virtualização, então, o judiciário não se afastou das pessoas, doutora Fernanda? Qual é a sua visão aí nessa justiça virtual ou através dos meios eletrônicos? Olha só, esse é um outro tema polêmico. Sabes que eu tinha comentado contigo que nessa campanha eu tenho viajado o estado todo e subseções com marcas que eu nunca imaginei que iria. Fui até lá conversar com a advocacia, saber quais os pleitos, o que eles entendiam de um representante do Quinto Constitucional. E em muitas regiões, Denísio, a virtualização do processo acabou auxiliando e muito. Nós estamos aqui em Itajaí, eu sou de Itajaí, e convenhamos, nós somos abençoados porque nós estamos numa região de fácil acesso em vários locais do estado, nós estamos muito próximos do Tribunal de Justiça aqui da capital, então a gente se desloca muito facilmente. Mas nós temos... Quem vem de São Miguel do Oeste para o tribunal... Há uma dificuldade, estrada difícil, né? Muito tempo de viagem, então há essa dificuldade. Para alguns locais, a virtualização acabou auxiliando em muitos advogados e os jurisdicionados daquelas localidades, né? A pessoa consegue hoje fazer uma sustentação oral sem ter que viajar 8 horas de carro, né, para vir até o tribunal fazer uma sustentação oral de 5 minutos e depois ter que retornar para o seu escritório. Então, nisso foi muito bom. Agora, eu gosto de gente. Né? Fernanda, eu sempre falo, eu fiz direito por causa disso, porque eu gosto do contato com as pessoas, eu gosto de estar com as pessoas. E estar longe, não ter esse contato, né? Encontrar as pessoas no fórum, fazer audiência presencial, né? Isso faz muita falta. Eu tenho um amigo advogado, vou dizer o nome dele, mandar um abraço depois no final, de que é o prazer dele para a audiência, porque botava as roupas dele. O paletó era de uma cor, a calça de outra. Um abraço para o doutor José Domingos Bortolato, né? Era uma fantasia aí só do dia a dia. Mas no meio da pandemia, encontrei o doutor Zé Aragão, o desembargador Zé Aragão. Ele me trouxe um dado na época, acho que foi naquele ano da pandemia, 2020, 2021, que em 6 meses que ficou na área virtual, o tribunal teve a sua produtividade em 27 ou 28%. Aumentou a produtividade do tribunal em julgamentos. O que o cidadão quer? O cidadão quer o julgamento do processo dele, quer uma decisão do dia a dia, né? Exatamente. Os números são muito bons se nós olharmos o que foi feito durante todo esse período, né? Os julgamentos foram maiores, a produção de audiências, tudo foi... Os números são nitidamente melhores. Mas eu, Fernanda, pessoalmente, sinto falta, e principalmente a minha área de atuação na advocacia sempre foi direito de família. Então, no direito de família, pensa uma audiência de instrução, Denísio. Já fiz. Feita virtualmente. Horrível. Ai, a pessoa não escuta. É terrível. O telefone, ela bota assim no ouvido para escutar. Ai. Então, é muito difícil. Para a nossa área, quer dizer que nós não estamos reclamando, não. De jeito nenhum. Eu quero que fique, para mim, virtual está excelente. Só que a gente tem que pensar no quem está no outro lado do caso, né? Exatamente. Perguntaram, quer votar presencial? Não, tá bom assim, não está excelente. Mas a gente tem que levantar essas questões, né? O próprio Tribunal de Justiça, nesses processos que são 100% virtuais, ele, na resolução que disciplina, diz que, havendo a necessidade de algum ato presencial,
virtual, ou entendendo o advogado, porque eu, como advogada, posso pensar, não, eu tinha escolhido o processo 100% virtual para que tenha as audiências. Só que chegou em determinado momento no processo, eu acho assim, não, eu acho importante que nós tenhamos esse contato presencial. Eu vou peticionar para que um magistrado, então, determine que o ato seja presencial. Isso é fundamental. Ô, doutora Fernanda, o Tribunal de Justiça, ele está interiorizando, levando para o interior, não sei se é interior, para as comarcas longínquas, alguns ramos do Tribunal de Justiça, né? Que é Lages, Sapecó, não me recordo agora. As varas. As varas, né? Isso. Mas, por outro lado, também ele está pegando uma vara e está dando extensão. Por exemplo, vara do direito bancário aqui, que vem toda uma região que se busca. E hoje, contrato bancário hoje é uma outra vertente que se tem. Qual é o seu entendimento? O que a senhora pensa para tornar o tribunal um pouco mais rápido, né, nessas decisões? E se a senhora comunga desse pensamento de levar para o interior do Tribunal de Justiça? O que acontece? Essas varas especializadas que estão sendo criadas pelo tribunal foi uma forma do tribunal tentar trazer celeridade para algumas matérias que são muito repetitivas, sabe, Denise? Então, por exemplo, o bancário, que fica concentrado lá na capital. A vara de direito bancário fica lá na capital. Então, todas as ações ficam concentradas nessa mesma vara e é importante a gente falar, porque muitas pessoas vieram, né, alguns pleitos vieram a nós dizendo, mas eu propus a ação em São Miguel do Oeste, por exemplo, e a minha ação está lá correndo em Florianópolis, na capital, na vara bancária. Acontece que esse processo ele corre 100% virtual, por isso que ele está lá. Então, só vai ocorrer essa descentralização nos processos que são 100% virtuais. Como essa vara só julga essa matéria, nós temos duas coisas. Deve ser só um tema, né? Só uma coisinha. O que vai acontecer? Celeridade da decisão, porque as decisões, né, são de temas muito parecidos, e qualidade da decisão. Que isso é algo que todos nós temos pleiteado todos os dias. Quem advoga sabe a necessidade que nós temos de uma decisão bem fundamentada, uma decisão muito específica, até para que a gente possa recorrer e debater essas decisões postas. Então, essas varas que ficam centralizadas, nós ganhamos em celeridade e em qualidade. Lógico, alguns advogados acabaram debatendo a possibilidade de ficar só numa localidade e sentindo falta desse contato mais pessoalizado com aquele que vai decidir, mas o Tribunal de Justiça, o que tem posto, e a própria OAB, esse é um projeto piloto. É um teste que está sendo feito, né, para verificar se nós teremos realmente maior rapidez, se os litígios serão solucionados, né, de forma mais eficaz, para que depois o tribunal veja se mantém esse projeto ou não. Até agora têm sido satisfatórios os resultados, mas o tempo vai dizer. Doutora Fernanda, a senhora vai assumir, se Deus quiser, ele quer o Tribunal de Justiça de Santa Catarina como desembargadora. E daqui a, não vou dizer o tempo, mas não vai levar tanto tempo, a senhora vai ser presidente do tribunal. É uma natural, vai ser isso, tal direitinho. Muitos servidores que a gente conhece no Tribunal de Justiça falam da falta de pessoal técnico, principalmente. Quer dizer, o nosso tribunal ele é uma casca muito bonita por fora, o site é muito bonito, mas lá dentro, a dia a dia, falta pessoal, falta estrutura, falta até equipamentos para que os pessoal possam trabalhar. Como é que a senhora vai debater esse problema em representando a classe dos advogados e advogados de Santa Catarina? Sabe, Denísio, o desembargador Blasi, atual presidente do Tribunal de Justiça... Ele é do quinto, né? Ele é do quinto constitucional, advogado, e justamente por entender as dores da advocacia, o desembargador Blasi... Se bem que parou de advogar faz tempo, foi deputado, coisa... Foi deputado também, mas é da nossa vaga. Exatamente. E o desembargador Blasi, ele, cuidadoso a essa necessidade do judiciário, durante a sua gestão, ele tem tido cuidado, né, de trazer mais servidores, mais magistrados, porque não é tão somente o servidor que está faltando. Nós precisamos de mais
juízes também nas comarcas atuando. Nós já tivemos concurso público, não completamos as vagas para os cargos de juízes nas comarcas, mas essa gestão tem buscado trazer mais... Por que não foi completada a vaga, doutora Fernanda? No concurso público não preencheu todas as vagas, nós não tivemos... Deve ser ruim ser juiz também, né? Não vamos ser bem sinceros. Não é fácil. Não sei o que tu vai fazer lá. Tu deve ser uma profissão de fé, tu queria ser assim, uma carreira, tu fizesse uma simpatia, alguma coisa e tal. Vamos aqui não defender. O juiz, ele dorme com o processo, ele acorda com o processo, ele tem meta que tem que ser cumprido. E é uma estrutura muito difícil do dia a dia, né? Quer dizer, o outro lado, o advogado quer cadê meu processo? A pessoa cobrando. É um sistema hoje que, infelizmente, só reproduz método, né? Viciado, por sinal. Eu tenho um colega... ex-colega advogado, atualmente desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e que eu admiro demais, é um grande processualista, um dos maiores do país, Alexandre Câmara, meu grande amigo, já trouxe ele para palestrar aqui em Itajaí algumas vezes, e o desembargador Alexandre Câmara, ele fala da dificuldade que é hoje o julgador, principalmente após o CPC, de 2015, que exige do julgador uma postura muito mais firme, de fundamentação da decisão e de que forma ele vai fundamentar a decisão. E ele fala, não é fácil ser magistrado, ser julgador, principalmente pós-CPC de 2015 e aquele que é comprometido com uma verdadeira prestação da tutela jurisdicional, ou seja, entregar ao jurisdicionado o verdadeiro direito. Então, não é fácil, né? Ter que analisar tudo que é posto no processo e decidir fundamentadamente tudo que lhe é trazido nos autos. Mas tua carreira, que é o processo civil, né? O processo civil, antes da reforma do novo CPC, ele era um processo mais próximo do formalismo, da técnica. Tratamos do líbido, buscava sentenças motivadas, buscando de todo o aspecto. E aí se viu que o processo não andava. Ele não andava. Então, nós queremos um processo mais rápido, mais sério, que ele traga a prestação jurisdicional. Então, no dia a dia hoje, para o magistrado, para a magistrada que vai proferir uma sentença, ela não sabe para que caminho que vai, se fica anterior ao CPC, ou ela retorna agora para um CPC mais célere no dia a dia, né? O que acontece? O CPC de 73... Eu sempre falo, era um código magnífico, mas que foi, eu não sei se sabes dessa informação, ele foi escrito por um homem. Ele sozinho escreveu o código. Clovis Bevilacqua escreveu o código todinho. Só que ele era um código que foi escrito na época da ditadura. Então, os preceitos, ou seja, os fundamentos do CPC de 73, eles eram outros, muito diferentes dos fundamentos do Código da Constituição de 88 e, consequentemente, do Código de 2015. O Código de 2015, ao contrário do CPC de 73, ele foi construído por várias mãos, né? Nós tivemos primeiro... Mas o grande mentor foi o Fux, né? O Fux iniciou lá no Senado, que foi de onde partiu o projeto. Ele presidiu a primeira comissão. Na época, ele era do STJ. Ele já estava no STJ, ministro do STJ. Ele presidiu essa primeira comissão. Depois, quando foi para a Câmara dos Deputados, o Fred Didier, excelente, magnífico processualista, acabou encabeçando ali o projeto. Mas o CPC de 2015, sim, ele veio com uma roupagem muito mais democrática, né? Com pensamentos outros, né, vanguardista, um pensamento muito diferente daquilo que era o CPC de 73. Contudo, eu sempre falo, não adianta mudar a lei se a gente não mudar a mentalidade.
E nós precisamos de mudança de mentalidade, inclusive de nós advogados, sabe, Denísio? E eu bato na tecla, mudança de paradigma não depende só do julgador, depende de nós advogados, depende do jurisdicionado, depende do Ministério Público, depende de todos aqueles que estão envolvidos no processo. Então, muitos advogados também continuam com aquele pensamento de CPC Sim. de 73, não se posicionando da forma como deveria se posicionar democraticamente, como é o processo agora, hoje. A base do direito são os princípios no dia a dia. Os princípios eles não mudam, são aprimorados, se busca do dia a dia. O que falta hoje na nossa carreira jurídica é as pessoas terem uma visão um pouco mais da Constituição, claro. Não vamos entrar aqui no debate político, porque não é essa parte, né? Falar em Constituição aqui hoje, no momento atual que onde se vive, quer dizer, diz que cada um tem um código para si, não é um debate, não é esse, mas assim, mas a gente tem que buscar isso, tentar buscar essa essência do direito, porque o direito trata da vida das pessoas, né? Trata da família, trata do alimento, trata do direito da propriedade, trata das coisas que machucam a dor da pessoa agora, e a gente às vezes... Não, vamos deixar para lá, vamos buscar isso. Mas assim, doutora Fernanda, a senhora agora voltando à sua academia, é interessante que vá para o judiciário também, que essa visão acadêmica, a visão de buscar, de tentar refletir, é só através do debate que se muda isso, né? Eu costumo falar... Perdão de cortar, através do debate que se muda isso. Mas assim, eu vou fazer uma crítica construtiva. Já passou por mim aqui uns 4, 5 que foram para o tribunal. E aí se busca, a gente cobra isso. Bom, vamos trazer o debate, volte para a origem, venha buscar para tentar fazer isso. E quem sabe a gente possa motivá-lo, o jurisdicionado, quem busca, não é bem assim, não precisa ir para a justiça para buscar medida, eu posso conversar contigo, né? Peço perdão por ter cortado essa hora. Não, imagina, é exatamente isso, eu falo da importância do debate. Construção de conhecimento é processo dialético, é aquele processo dialético mesmo, tese, antítese, síntese. A gente forma conhecimento e construção de decisão. O processo, vamos dizer assim, o objetivo maior é a construção através desse processo dialético. Tese, antítese e síntese. Por isso a importância de nós termos no tribunal pessoas com essa consciência de processo dialético. Eu pessoalmente fico feliz pra caramba. De processo dialético. Não, isso aí também o mal do brasileiro nosso é não saber dizer não, né? Se a senhora me pede algo, eu digo que não, assim, pô, a senhora vai ficar chateada. Não, assim, é sempre construir, quer dizer, são uma via de mão dupla. O judiciário não vai dizer tudo, né? Não, tem um sim e tem um não, não se busca isso. Agora, nós estamos agora gravando no início de julho, o Ângelo vai colocar isso já amanhã no ar, o Ângelo é preparadíssimo, né? Falando para aqui que a senhora vai se esbarrar, ele está pensando no processo do pai dele ali e tal, né? Carro do pai dele e tal. Como é que vai ser essa campanha? Como é que se desenrola isso? Quais são os passos? Tá. Nós tivemos há 2 semanas, nem 2 semanas, agora nós tivemos a votação dos 12 nomes, a lista dos 12 nomes que foi feita pelo Conselho Seccional. Nós tivemos a sabatina e, logo em seguida, a votação dos 12 nomes. Nós tivemos, né, a honra de ficar em primeiro lugar, eu fiquei em primeiro lugar. Mas tiraram um voto teu, não era 50 e 49, né? Exatamente, mas isso a gente deixa são águas passadas, Agora é bola para frente. Então, fiquei em primeiro lugar na lista dos 12 e agora passamos para essa fase que é a fase mais importante e mais forte. Deixa eu fazer uma crítica, por favor. À vontade, eu vi os colegas que estavam lá. Tem que falar para quem está em casa, falta curso de oratória para as pessoas. Tem que falar, assim, eu vi a tua apresentação, eu vi os colegas, às vezes, assim, no dia a dia, vender aquilo. Então, assim, quero lhe dar os parabéns, assim, porque você mostrou o conhecimento, você mostrou que está apaixonada pela causa. Então, isso é fundamental. Então, assim, deixa eu só fazer essa crítica, porque muitos colegas que são advogados não querem falar, pô. Nosso instrumento é a voz, né? E é muito importante que a advocacia assista a sabatina. Tá lá. Eu assisti. Tá lá no YouTube, toda a advocacia pode assistir. Mas agora a advocacia
tendo todas essas informações, né, o currículo dos candidatos é muito importante que analise o currículo dos candidatos. Eu falo, isso não é um cargo... Lá, né? Esse não é um cargo, Denísio, para 2 anos de mandato, 3 anos de mandato. É um cargo de pessoas que irão julgar pelo menos aí 30 anos os processos de todos nós. Tu e o Zanin, vocês dois estão ali, né? Tu e o Zanin... tu e o Zanin estão ali, né? O Zanin vai ficar 30 anos, vai ficar 80 anos lá dentro e tal, e tu e o Zanin... Não, eu espero não ficar tanto tempo. Se Deus abençoar e lá eu estiver, né? Mas é muito importante que a advocacia agora analise os candidatos que estão concorrendo e no dia 11 de julho, semana que vem, terça-feira, vai ser a votação de toda a advocacia. Pela internet, no site da OAB? No site da OAB, através do link também enviado pela OAB. Só que assim, aqui também vai uma crítica minha, agora é o meu momento de fazer uma crítica, Denísio. Em 2020, nós tivemos a reformulação desse processo da escolha do representante do quinto, onde a advocacia passou a poder participar e escolher ali, fazer a lista sextupla. No último certame que nós tivemos, que foi agora em dezembro, terminou em dezembro, que foi o que nós tivemos maior votação, 20% da advocacia participou. 20% da advocacia participando, eu falo isso sequer é representativo. Nós precisamos que a advocacia participe, mas exatamente a advocacia precisa participar. Foi-lhe dada a possibilidade de conhecer aquele que poderá julgar por muitos anos todos os nossos processos. Então, é responsabilidade minha, é responsabilidade tua, de toda a advocacia, escolher quem é que vai estar lá. Agora vamos pensar entre a gente aqui, porque quando tem o meu processo no tribunal, que eu vejo quem é o relator, eu já sei o voto, eu já sei como é que ele pensa. Então, poxa, se eu vejo lá, doutora Fernanda Silva, opa, não é que é minha amiga, mas ela vai julgar, o pensamento dela já sabe do dia a dia. Então, é fundamental que se participe disso. Que a gente conhece, exatamente, que a gente conheça, saiba quem vai participar. Então, agora, só 20% participou na outra? Muito pouco, Mas era verão, né? A pessoa estava na praia, não estava? Mas vota do celular, eu falo, é 1 minutinho para votar. O cara vota no celular agora, o cara não vota, né, cara? Não tem como, não tem justificativa, Denise. Então, no dia 11 de julho, eu costumo falar, eu conclamo a advocacia, vamos participar, vamos escolher o nosso representante. Aqui na região, mais do que nunca, porque a única vaga de alguém da terra é você aqui, mais do que nunca. Por isso, obviamente, né, eu gostaria muito de contar com o apoio e o voto de toda a região, mas é muito importante realmente que toda a advocacia de Santa Catarina participe 11 de julho, você vai estar entre as 6. Entre as 6, se Deus quiser. Amém. E depois, qual é o procedimento? Passada, então, formada a lista sextupla, no dia seguinte o Conselho homologa essa lista, ela vai, então, encaminhada ao presidente Blasi, ao Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça, os 96 desembargadores, se reúnem para fazer a tríplice. Aí começa uma outra campanha. Entendi. Aí é gastar sola de sapato no Tribunal de Justiça, se apresentando aos desembargadores, né? Levando o currículo novamente. Os velhinhos vão votar. Vão votar. E eles votam, cada um deles vota em 3. 3 já. Ah, legal. Os 3 mais votados. Entendi. Então, os 3 mais votados formam a lista tríplice, e essa lista tríplice é levada, então, ao governador Jorginho Melo, que escolherá um nome que... Mas se é uma vaga do quinto da OAB, por que tem que ser o governador, que não pode ser presidente da OAB? Isso é dispositivo constitucional. A própria Constituição determina que é o que nem o presidente da República escolhe lá o ministro do STF e tal, isso, né? É o chefe do Poder Executivo que faz a nomeação. Mas isso, a gente brinca assim, críticas, mas é a balança do freio e contrapeso, a balança dos poderes. Exatamente. Né? Isso é fundamental. Doutora Fernanda, a senhora entende que o judiciário pode avançar? Quando eu digo avançar, é levar a prestação judicial para a
para quem está em casa, para o cidadão comum, aquele mediano, aquele que não tem dinheiro para contratar advogados que moram na capital, contratar uma banca de escritório de advocacia, como é que a justiça pode ser mais de fácil acesso para quem está em casa, doutora Fernanda? Eu sempre falo, julgador, ele não é um super-homem, né? Ele paga a conta, corta o gasto dele. Ele é um ser humano como qualquer outro. E sendo um ser humano como qualquer outro, ele está apto a ter falhas e cometer erros como qualquer pessoa. E o nosso tribunal, ele tem se comprometido a aprimorar cada vez mais, né? E se nós analisarmos o próprio CNJ, muitos advogados desconhecem, mas no CNJ nós temos, no site do CNJ, nós temos inclusive, Denise, um portal onde lá nós temos destacados todas as boas práticas do Poder Judiciário brasileiro para aproximar a sociedade do Poder Judiciário. Então, nós temos lá todos os projetos realizados pelos tribunais de justiça, pelos TRFs de todo o país, em projetos para aproximar a sociedade do Poder Judiciário. Acontece que, muitas vezes, nós desconhecemos essas práticas. Então, o Poder Judiciário brasileiro tem muito a avançar? Muito, demais. Assim como nós, como advogados, ainda temos muito a avançar, Ministério Público e tudo mais. Mas é muito importante que nós conheçamos também essas boas práticas e esses projetos do Poder Judiciário na tentativa de aproximação do jurisdicionado ao Poder Judiciário. Ô, Fernanda, eu aqui, toda a equipe aqui do Conexão 47, do Canal 47, deseja sucesso, não a você não precisa disso, você já tem um grande sucesso, mas deseja vitória ao Judiciário. Precisamos ter as pessoas lá com o compromisso de mudar, de melhorar o instrumento ainda mais. Se você fosse pelo dinheiro, tu ficava dentro de casa e ganhava muito mais, a gente sabe disso, né? Não é pelo dinheiro, mas sim pela uma missão de vida, pelo idealismo. E precisamos, assim, ter pessoas com esse idealismo, que querem mudar as coisas. Isso é fundamental, ter alguém lá que possa ter uma profissão de fé no judiciário. E desejamos sucesso a vocês, se colocamos aqui à inteira disposição. Espero que a gente possa contribuir nesse processo. Pedir o voto do advogado, o advogado de Itajaí é uma obrigação nossa, né? Nossa, não para a Fernanda, mas uma representante nossa, da nossa OAB, da nossa academia, da Univale, e levar pessoas com conhecimento, com currículo, né? Pelo que eu vi, a única doutora nessa lista é você. Por isso que eu desejo você muito sucesso e estamos aqui à sua disposição. Um grande abraço, parabéns e até uma próxima oportunidade. Eu te agradeço demais, Denísio. Me coloco sempre à disposição. Eu sempre falo, eu preciso de meio convite, nem preciso de um convite inteiro. Me chama que eu já estarei aqui sempre que vocês me chamarem. E se eu puder reiterar aqui, conclamo toda a advocacia Itajaí região, dia 11 de julho, né? Votar, lembrar de votar lá para o seu representante do 5º e lembrem da representante da região. Fernanda Sil. Muito obrigada, eu agradeço, Denísio. Tá? Muito obrigada mesmo. Prazer conversar contigo mesmo, de coração, né? Vamos trazer aqui o Ângelo, o marido dela, entendeu? Assim, ó, falar sobre saúde, isso é importante, sabe? Aí a gente já faz aqui uma dobradinha, entendeu? Como é que é a história e tal, né? Quem sabe já fala aqui do acidente do carro do teu pai e tal. Isso não, e o Rodrigo, ele é mais fácil que eu ainda para convite. Ele precisa de 1/4 de convite. O doutor Rodrigo, para quem não se lembra dele, foi representante nosso no TRE aqui. No TRE, exatamente. Especialista em direito eleitoral. Obrigado, Fernandinha. Obrigada. Olha, se você puder, compartilhe aqui a nossa programação aqui, se gostou aqui, se assistiu, gostou, avise para o amigo, para a amiga, deixe lá o seu like, é importante aqui para a gurizada possa pagar a conta aqui. E se puder fazer a sugestão aqui na programação, o nosso querido Ângelo deve ter deixado aqui o contato aqui com a nossa equipe. É @Conexão47SC, é isso? Canal 47. Desculpa, @Canal 47SC. Ele deve ter botado meu contato aí, se não botou, ele vai botar, que é @Denísio Baixo. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.